estás antigo, Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo é o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no
flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6. Então, ao longo dessas mensagens, desses estudos, nós temos visto que Neemias, ele vai enfrentar todo tipo de oposição. Oposição interna, oposição externa. Ele vai enfrentar inimigos muito específicos. Ele vai enfrentar escassez de alimento. Ele vai enfrentar desânimo do povo. E a história da liderança de Neemias podia ser resumida com 3 frases. Desânimo você vence com encorajamento. Ridicularização você vence com determinação. E oposição você vence com oração. Essa é a cara de Neemias. Esse é o jeito de Neemias liderar. Temos dito que Neemias bem podia ser um manual administrativo, porque nós temos lições profundas de liderança. E embora todo mundo não tenha o dom de liderança, mas todo mundo tem papéis de liderança em algum momento de sua vida. Todo mundo tem áreas de liderança nas quais não pode falhar, nas quais não pode pecar. Hoje, a ênfase é liderando sob pressão. Então vamos ler Neemias capítulo 6. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais,
Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Puseste profeta para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que inventaste. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, e para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia, dos mais profetas que procuraram aterrorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram juramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Liderando sob pressão. Nosso tema geral é Neemias e o avivamento possível, mas é impossível não ver a ampliação que Deus faz dos detalhes da liderança de Neemias, do estilo de liderança de Neemias. Às vezes, meus irmãos, a questão não é se você lidera.
Às vezes a questão não é se você conhece livros de liderança, se você leu Anthony Robbins, se você leu John Maxwell, né? Ou se você ficou lendo os figurões do mundo gospel, George Barna, se você leu Mike Murdock, a questão não é essa. A questão é se você sabe liderar sob pressão. Pressão por todos os lados. E aqui nós vamos destacar 3 tipos de pressão que Neemias teve que enfrentar e as decisões que ele teve que tomar. Lembre qual é o cenário. O muro foi terminado. Uma parte do sonho está concluída. Não é a edificação do templo, não é a reconstrução total da cidade, mas o muro. Gente, o muro foi terminado. E no Oriente, quando se fala de muro, em Israel, quando se fala do muro de uma cidade, não é isso que aqui a gente chama de muro. Não é essa coisa que dá para ver o vizinho, né? Não é que dá para ver o dono da colônia próxima tomando banho, não é isso. Muro lá é muro com pedras gigantescas. Esses muros podem ter 5, 7, 8, 9, 10 metros. São muros com o objetivo de segurança para uma cidade. Foi feito um grande mutirão, que chamamos há uns dias atrás de o maior mutirão de todos os tempos, e em 52 dias o muro foi reerguido. Só estava faltando o quê? As portas. Então os inimigos que disseram eles não vão conseguir, os inimigos que disseram eles vão cansar, e se nós os atacarmos, eles vão cansar, essa obra não vai adiante. Os inimigos agora têm que reconhecer que foi Deus que fez essa obra no meio deles. Foi Deus. Quando os inimigos ouviram isso, eles ficaram com complexo de inferioridade. Diz a Bíblia que eles caíram muito no seu próprio conceito. Não só aqueles que já conhecemos, como Sambalate, Tobias e Gesem, mas a Bíblia diz que os inimigos em redor estão tendo que reconhecer que Deus está no meio daquele povo. Para que haja reconhecimento por parte, inclusive, dos nossos adversários, nós só temos que ser constantes. A Bíblia diz: sede, pois, firmes, 1 Coríntios 15, 58, sede, pois, firmes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A obra começou e foi até o fim. Houve ameaças de parar. Os inimigos contavam com o fato de que eles iam parar. Essa é a primeira pressão. A pressão dos inimigos. No caso aqui, ilustrado em Neemias, existe um esforço contínuo para fazer Neemias desistir. Existem historinhas inventadas. Diz a palavra de Deus que 4 vezes mandaram recados, mandaram um pedido para se encontrar com Neemias. 4 vezes. A palavra de Deus diz que Neemias disse não. De alguma razão ele sabia que eles queriam lhe matar. Esse convite era simplesmente para matar Neemias. Às vezes, Satanás quer matar o líder. Não é a primeira vez na história da Escritura que há um plano maligno para tirar fisicamente o líder, para matar um líder significativo, afetar o líder significativo. Geralmente Satanás não consegue.
Então ele vai tentar outros meios de destruição da reputação, destruição da imagem, meios de manchar o testemunho. Satanás pode espalhar fofocas sobre o líder. Há um boato aqui que Neemias quer ser o rei. Ao dizer isso, ele vai espalhar essa notícia no império e vai jogar Neemias contra o rei Assuero. Mas como é que pessoas como Neemias reagem diante de uma situação de pressão dos inimigos? Simples, meus irmãos, caráter firme. Não é não. Algumas pessoas conseguem dizer no máximo não pela primeira vez. Mas você tem que estar disposto para dizer não na segunda, na terceira, na quarta e quantas vezes for preciso. Não é não. Às vezes você diz não, mas fecha os olhos para coisas que estão acontecendo e esse teu fechar de olhos parece um sim. É como se você dissesse: façam aí a coisa errada, eu não vou me meter, eu não vou me incomodar. Meus irmãos, não é não. Caráter firme. Às vezes os filhos se encontram no meio do fogo cruzado entre os pais, porque às vezes um dos pais não consegue dizer um não com clareza. Não é não. A primeira abordagem é assim: ah, mãe, eu quero ir dormir fora, na casa da Joaninha. Ah, vai pedir para o seu pai. Ela já não tem uma opinião formada sobre o assunto, né? Vai pedir para o seu pai. E o pai é colocado, de repente, cai essa bomba no colo dele. Homem odeia surpresas, não esqueça disso. Quer fazer um homem odiar você? Fica inventando surpresa desse tipo o tempo todo. Homem precisa ser preparado. Ó, sua filha quer conversar com você. Ela tem um assunto muito sério para dizer para você, mas vá conversar com seu pai, né? Aí esse pai diz: vai conversar com sua mãe. O que sua mãe falou? Ora, a mãe não falou nada. A mãe disse: vá conversar com seu pai. Quantos filhos foram criados nesse fogo cruzado, né? A minha mãe, por exemplo, na hora de dizer sim, ela não dizia sim, ela falava, e nem não, ela falava assim: eu não me importo não. Essa frase era horrível para mim, porque ela não conseguia olhar nos meus olhos e dizer sim, né? Ou então não. Eu não importo não. Como? Pode não. Um líder precisa ter caráter firme. Não é não. E sim é sim. E às vezes não é não acompanhado das razões porque não é não. Esse princípio vale nas hierarquias, nas forças militares. Esse princípio vale numa empresa. Esse princípio vale numa sala de aula. Esse princípio vale na família. Eu tive pena de alguns dos meus professores e professoras, inclusive na universidade. Eles não eram líderes, eles eram professores. Então a classe era uma bagunça. E eles tinham o argumento perfeito para a classe ser uma bagunça. Eles diziam: todo mundo é adulto. Eu não sou pai de ninguém. Ora bolas, essa frase é um carnaval. Todo mundo é adulto. Todo mundo vai fazer o que quer. Que é isso? Não vai rolar um fala que eu te escuto? O professor não vai ter comando da classe? Então ele está ensinando o quê? Todo líder e toda pessoa em situação de liderança tem que ter caráter firme. Quantas vezes? Para Neemias o chamado 4 vezes. Ele diz não. Algumas pessoas não conseguem pagar o preço de liderança. E alguns não conseguem, mesmo não sendo grandes líderes, não conseguem pagar o preço de situações de liderança. Algumas pessoas são tão anti-liderança que a empregada doméstica vai liderar a casa. Porque a pessoa não sabe mandar, não sabe dar ordens, não sabe cobrar, não sabe dizer o que quer. Aí alguém vai assumir a sua liderança. Embora nem todo mundo tenha o dom de liderança, mas há situações em que nós somos colocados em papel de liderança. E é preciso que você assuma com força,
com garra, com convicção, com fogo nos olhos, que você está no comando. Neemias simplesmente diz: não, e eu não vou, e a obra vai continuar. E é por isso, meus irmãos, que a obra foi terminada em 52 dias. Aprenda uma coisa sobre liderança e situações de liderança. Tudo tem preço. A ordem da sua casa tem um preço. A ordem na igreja tem um preço. Se os líderes baixarem a cabeça, coisas horríveis acontecem. Tudo tem um preço. No nosso caso aqui, às vezes o preço é a impopularidade. Pessoas gostariam que nós fôssemos uma igreja de uma doutrina mais popular, que seguíssemos a maioria, e nós vamos dizer não. Mas por quê? Porque não. E 1000 vezes não. Existem assuntos que não estão sob discussão. Não e não e não. Pessoas que chegam para nós e dizem: ah, mas se a igreja de vocês fosse de tal e tal e tal jeito, eu ficaria aqui. Ó. Que pena. Que pena. Não. Não vai ser. Não vai rolar. Não vai acontecer. Há pessoas que vão se emocionar muito com essa frase. Há pessoas que vão descer o nível para ter você lá. Porque o compromisso delas é com você. Nós temos um compromisso com Deus. E em nome do Senhor nós vamos dizer: não, nós não estamos aqui para fazer uma igreja para você. Nós não estamos aqui para fazer uma igreja à tua imagem e semelhança. Nós queremos nos aproximar da igreja do Novo Testamento. O Deus dessa igreja diz que há princípios, e o Deus dessa igreja diz que para certas coisas, nós temos que dizer não. E acredite, embora as pessoas não gostando, nos respeitam muito mais do que se nós fôssemos prostitutas teológicas, seguindo qualquer linha, fazendo tudo o que as pessoas querem que nós façamos. Acredite, mesmo aqueles que não gostam de nós, querem nos ouvir, porque sabem que nós não estamos à venda. Uma liderança tem que ter caráter firme. Não, não e não. Tudo tem seu preço. Pague o preço. Quanto vale a tua família? Pague o preço. Quanto vale a proteção dos teus filhos? Os filhos gostam de serem criados sob um lar protegido. Alguns filhos cujos pais não se importam com a vida deles, eles têm inveja dos teus filhos. Eles dizem: poxa, eu gostaria que a minha mãe ligasse para mim para saber onde eu estou. Tem a história de uma pastora, filha de uma cantora pastora, que era casado com um cantor, um guitarrista famoso, e eles eram muito liberais. Ela diz assim: minha mãe nos criou de uma maneira muito liberal. Tão liberal que eu tinha inveja das famílias que tinham limites. Então um dia, eu resolvi sumir de casa para ver se minha mãe se preocupava. Se minha mãe ficava nervosa, se minha mãe ficava tensa, se ligava para mim. Então eu sumi por uma semana. Minha mãe nem ligou. Aí eu resolvi ligar. E minha mãe atendeu: alô, quem fala? E eu disse: é sua filha. E minha mãe disse: qual das minhas filhas? Ela nem sabia que a filha estava sumida por uma semana. Ela nem sabia onde a filha andava. E aí essa filha foi para uma trajetória de autodestruição, uma trajetória de revolta na vida. Não há nenhuma vantagem. Os animais não criam seus filhotes assim. Só quando eles podem voar, se mandar, mas é preciso haver uma proteção. E seremos testados. Sim, seremos testados se o nosso caráter é firme. E os meninos sabem quando o caráter não é firme. Os meninos sabem quando você vai afrouxar, quando você vai amarelar. Seus subordinados na empresa sabem. As ovelhas sabem quando o pastor vai afrouxar, quando o pastor vai amarelar. Há certas coisas para as quais dizemos não e é não. Tem eleição esse ano? Tem. Para quê? Se alguém perguntar a você: você tem que ir para o memorial?
será que seu pastor deixaria eu lá dar uma palavra, falar da minha campanha, pedir oração, né, pela minha... Eu não quero voto, eu quero oração, né? O cara vai dizer. Nos conhecendo, o que você vai dizer para ele? Não. Mas... Não é não, e simplesmente não, e acabou-se. Caráter firme. Uma pessoa muito famosa no país, um senador famoso, ligou para um pastor amigo meu. Fiquei sabendo dessa história quando estava em Manaus. Era época de campanha e ele disse: olha, o secretário ligou e disse: o senador fulano está indo aí, porque ele quer ir na igreja de vocês, quer que você ore por ele aí na igreja. E quando esses secretários falam isso, significa que vem uma comitiva, significa que vai ter fotos, significa que o cara vai sentar na frente com a galera dele, significa que o cara vai falar, que vai ser apresentado publicamente. E o pastor disse: eu oro por ele, mas não dessa forma. Não dessa forma. Se ele quiser que eu vá ir com ele na casa dele, se ele quiser vir na minha casa, eu oro por ele, mas nós nunca vamos fazer isso na igreja. Aquele pastor, aquele senador, nunca tinha ouvido isso. Nunca, jamais. Ficou magoadinho. Pô, o pastor não me quer na igreja dele. O pastor não quer esta mídia. Mas ao mesmo tempo eu disse: eu quero conhecer esse pastor. E foi lá de carro, e não saiu do carro, e perguntou: ele pode orar por mim? Ele pode vir aqui orar por mim? E declarou: eu nunca conheci um pastor assim. Veja, em síntese, não concordava, ficou magoado, mas respeita uma liderança firme. Nas situações que Deus te colocar sob liderança, você é firme ou você é leviano? Liderar tem um preço. Às vezes o preço é a impopularidade. Mas lembra o que vai acontecer no final? Todo mundo agora já está com medo de Neemias. Por quê? Porque reconhece não só que ele é firme, mas reconhece que a mão do Senhor está com ele. Essa é a primeira pressão, a pressão dos inimigos. Vamos para a segunda pressão. A pressão de grupos influentes de Jerusalém. Grupos familiares poderosos. Eu quero ler um texto assustador no versículo 17 que diz assim: também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias. Quem é Tobias? O inimigo. Um dos líderes dos inimigos da região. Escreveu muitas cartas que iam para Tobias e cartas de Tobias para eles. Quem está escrevendo para Tobias, meus irmãos? Quem está escrevendo? Os nobres. Não é a ralé. Não é o povo comum. Os nobres estão contra Neemias. Por baixo do pano. Escondido. Dissimuladamente, falsamente, estão se comunicando com os inimigos de Neemias. Se nós pudéssemos ter acesso a essas cartas, não é? O que será que estavam nessas cartas? Como será que eles trocavam figurinhas? Talvez as cartas devem ter começado assim: ele é bem intencionado, mas ele é muito radical. Eu não concordo com ele nisso. Eu acho que vocês, liderando por aqui, seria mais interessante. Diz a palavra do Senhor, versículo 18, que muitos em Judá tinham feito um juramento para com Tobias. Essa já era um nível mais pesado. Neemias, Tobias, estamos contigo. Sambalá, é nós. Gessém, segura a onda aí. Esse Neemias vai cair.
ele é muito radical. Pressão de grupos influentes. Quando a gente traz essa situação para dentro de igrejas, por exemplo, é ridículo ver pastores lutando contra a pressão de grupos influentes dentro de igrejas. Eu não posso passar por isso sem falar do fenômeno comportamental de grupos de igreja que eu chamo de a família X. Família X é aquela família, às vezes até é grande, às vezes até um clã. Nada contra os nossos clãs, eu amo vocês, tá? E eu oro todo dia para que os Menezes nunca se unam com os Machados contra mim, porque seria o meu fim. Brincadeira, não é? Mas a família X é aquela família que acha que é dona da igreja. Se você observar, aqui não há donos. Há pessoas que trabalham, há pessoas que arregaçam as mangas, mas não há donos. E a família X, ela não sabe, ela pode destruir a igreja. Muitas igrejas não crescem e nem são saudáveis porque elas têm uma família X. Mas nós somos membros fundadores daqui. Sim, vocês não vão morrer não, hein? Vocês acham que vocês são eternos? E aí todo mundo que chega na igreja, às vezes é maltratado pela família X, é visto pela família X como uma ameaça. Quem é esse cara que chegou agora? Já quer? Nós estamos aqui há 30 anos. Nós somos a família X, rapaz. Não é? Eu estou pensando que é o quê? Chegou agora. Quem cuida da decoração de fim de ano é nós. Quem faz a decoração do Dia das Mães é minha mulher. Quem organiza a noite do milho é minha filha. Não é? E assim a família X estende as asas e nada acontece na igreja fora da família X. Que ridículo. Que coisa triste, não é? Como é que um pastor trata a família X? No bicudo? Não. Ele tem que pedir que Deus faça na igreja aquilo que a família X não quer. Que esta igreja cresça. Porque a família X passa a ser apenas uma família. Que a igreja cresça. Que o poder da família X diminua. Não é? É só isso. Quando eu cheguei aqui, eu fiz questão de ir em quase todos os lugares para ver o que as pessoas estavam dizendo, qual era a linguagem religiosa daqui. E eu algumas vezes levei o pastor, fundador dessa igreja, o pastor Sullivan. E um dia fomos num evento com o John Goldfriedson, que era o pastor do Asaf Borba. Nós fomos num evento que nos convidaram. E chegamos lá, vi uma família X. Quando a família X é rica, piora as coisas um pouco. E o líder da família X, que era aparentado com uma outra família X, aí a meleca foi terrível. Ele disse assim para nós, sorrindo. Ele disse, olha, aqui a gente bota e a gente tira o pastor que a gente quiser. O pastor que estava comigo não entendeu muito o peso dessa declaração. Depois eu fui dizer para ele o que significa. Eles mandam aqui. Eles fazem dos pastores moleques de recados deles. Eles são os donos daqui. Eles são a família X. Ninguém toca neles. Eles acham que eles são os donos aqui. A igreja deveria se chamar Igreja da Família X. Meus irmãos, há tantos pastores nesse Brasil sofrendo no meio de grupos influentes, pressão por todos os lados. Tem que fazer a vontade desse povo, tem que fazer a vontade dessa gente, só porque essa gente quer. Deus me livre dessa desgraça. Eu nem sei viver debaixo disso. Eu não aceito nenhum dos argumentos. O meu ministério não está à venda. Espero que o do pastor Ernesto também não, tá? Não. Tá na promoção ou não? E se um cara da família X disser, mas você é sustentado com o nosso dízimo, eu digo, então saia. Saia para ver se eu passo fome. Vá embora. Vá com Deus.
Nenhum ministério deve estar à venda. Infelizmente, alguns pastores se comportam como gatinhos medrosos diante de grupos influentes da igreja. E eles ficam sendo gatos, eles passam a ser office boys da vontade destas pessoas. Eu não estou dizendo que os membros fundadores têm que ser maltratados. É exatamente o contrário. Tem que ser honrado. Aqui, periodicamente, nos aniversários da igreja, apresentamos os membros fundadores, quem são as primeiras pessoas, quem nós temos que reconhecer a história. Mostramos até a foto na casa onde começou. Mostramos até os que já morreram, né? Porque a quem honra, honra. Mas uma coisa é isso. A outra coisa é gente maldosa fazendo manipulações no meio do povo de Deus. E Neemias agora tem os nobres de Israel silenciosamente conspirando, mandando cartas para Tobias, para Sambalate, para essa gente. Esse negócio de família mandando na igreja é complicado. Às vezes até a doutrina está em jogo. Conheço o caso de doutrina, igrejas tradicionais, mas o neto virou neopentecostal. E a família X dá um jeito do neto virar pastor da igreja também. Aí o desastre foi certo. Conheço pastores ligados a mim que tiveram que consagrar o jovem rapaz e houve um exame doutrinário e as respostas eram totalmente diferentes do que a igreja cria, mas ele teve que consagrar. E eu disse para ele: você é o culpado. Você é o culpado. E ele me respondeu: se eu queria que eu fizesse o quê? Aí acabou. Aí é o fim. Eu conheço o caso de um pastor muito famoso aqui no Brasil. Muito famoso. Ele já na 4ª idade. É um líder. É uma referência até para a América Latina. O seu neto abertamente fez confissões homossexuais. E o que ele fez? Consagrou esse neto como pastor da igreja. É complicado. Nesse caso, a família X era a família do pastor. E conseguiu. Terrível. Ninguém pode mandar na igreja de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Pastores passam, a igreja fica. Famílias passam, a igreja fica. A igreja é o mistério escondido de Deus através dos séculos, sobre a qual ele resolveu derramar a sua graça para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória para conosco. Ela não pode ser manipulada por uma pessoa que tem um pouquinho de mais de grana. Ela não pode ser manipulada por uma família que é um pouquinho maior, mais influente, mais boa, melhor de conversa. Não pode. Neemias está no meio dessa pressão. Nos dias de hoje, toda família, ou quase toda família, tem um membro que está contaminado por alguma coisa que não devia. Cuidado para que isso não se reflita na igreja. No meio desse abacaxi todo, o líder corre o risco de se tornar um líder bajulador. Estamos na época dos líderes bajuladores. Neemias não é bajulador. Ele sabe talvez dessa tramóia dos nobres, mas ele, para ganhar o apoio dos nobres, ele não vai bajulá-los. Eu fico envergonhado com o nível de bajulação evangélica nesta cidade, a ponto de que as pessoas nem têm mais nome. Você não é o José para essas pessoas, você é o José, o jovem segundo o coração de Deus. Se você der uma aula na escola dominical, você é a missionária Maria. Você é anjo. Você é apóstolo. Você é ungido. Você é príncipe. Todo mundo está querendo massagear o ego das pessoas o tempo todo. Deixa eu lhe dar uma má notícia sobre mim. Não sei muito massagear ego. Não sei. Imagina que você dá um som novo para a igreja. Imagina que você dá um som novo para a igreja. Não vai acontecer de eu chegar à noite e dizer: olha, a irmã Carlota, meus irmãos, nós temos que dar muitas glórias.
pela vida da irmã Carlota, que acaba de dar um som para a igreja, um som de 40 mil reais. Eu queria chamar a irmã Carlota aqui na frente, para que nós orássemos pela irmã Carlota. Estenda as suas mãos para a irmã Carlota. Que o Senhor alargue as suas fronteiras. Não, esse não sou eu. Não vai acontecer. Acredite, se você der 1 bilhão, não vai acontecer isso. Não vai rolar. Isso é entre você e Deus. Não tem marketagem, não tem bajulação, não vai acontecer nada disso. E se você for um político e disser, pastor, eu tenho aqui um negócio aqui, um dinheiro aí para dar para vocês, né? Vocês assim, sei lá, investir lá no retiro, né? Sabe o que eu faço? Eu sou uma pessoa muito prática, eu recebo. Não tem muito mistério comigo não. Mas você está dando para a igreja mesmo? Então é entre você e Deus, não é? Hã? Sim, você não disse que é para Deus? É para Deus ou é para a sua campanha? Eu sou uma pessoa extremamente prática. Eu recebo. Deus lhe abençoe, meu irmão. Deus lhe abençoe. Vá feliz. Mas nós não vamos ser os seus bajuladores. Não vai acontecer. Sabe por quê? E se eu fizesse isso com uma pessoa que deu um pouco de dinheiro a mais, eu teria que fazer também com uma pessoa que deu 10 reais. Qual é a oferta maior diante de Deus? É do ricão ou da viúva pobre? Eu teria que fazer primeiro com a viúva pobre. Eu teria que chamá-la na frente, mas isso é uma coisa entre a pessoa e Deus, e entre a pessoa e Deus somente. O risco de se tornar um líder bajulador. O perigo da conspiração. Conspiração é um negócio perigoso. Nunca se ache conspirando. Os caras estão por baixo do pano conspirando contra um plano de Deus, contra uma pessoa que Deus colocou para reconstruir Jerusalém. Irmão, gente ruim é gente ruim. Neemias liderando o povo, ergueu os muros. Isso aqui é quase impossível. Ergueu os muros em 52 dias. E esses caras estão conspirando com os inimigos. Mandando cartinhas. Falando bem deles na frente de Tobias. E contando para eles tudo o que Neemias faz. Fofoca. A palavra de Deus diz que a alma do Senhor aborrece aquele que semeia contenda entre irmãos. Agora você deve se perguntar assim, e o que eu vou falar muito sério, atenção meninas solteiras, atenção rapazes solteiros, atenção moças, mas não tão jovens solteiras, rapazes não tão jovens solteiros. Você deve estar pensando assim, mas como é que isso começou? Como é que essas pessoas têm coragem? Eles são de dentro, eles são os nobres, e eles estão dando bala para os inimigos. Como é que isso começou, meu Pai do céu? Começou simples, um casamento proibido. Tudo no meio tem um casamento de supostos crentes com descrentes, tem um casamento que é a jugo desigual. Olha o que diz, versículo 18. Um casamento não, vários casamentos. Pois muitos em Judá lhes eram juramentados, porque era genro de quem? Do Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casaram com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Casamento. Casamentos com pessoas indevidas não traz um problema só para a pessoa. Ia trazer um problema para Jerusalém. Porque era genro. Não, o Sambalá é meu genro. O Tobias é meu genro. E todo mundo que serve a Deus precisa pensar seriamente sobre isso. Eu não posso colocar a minha vida na mão de uma pessoa que não teme ao Senhor. Eu não posso fazer uma aliança de sangue, como é sério o casamento, ao lado de uma mulher que não teme ao Senhor. Os frutos não são colhidos, às vezes, só de imediato, às vezes por gerações, às vezes afetam pessoas. Se Deus livrou pessoas de determinadas consequências, amém. Mas em geral 90% não vai na bênção. 90% vai dar problema. Quase que a obra para. Por causa de uns casamentos ali errados.
fulano casou com fulano. Esses caras são pagãos, são adoradores de ídolos pagãos, mas tem uma aliança familiar e os genros não vão ficar contra eles. Essa é a segunda pressão, a pressão dos grupos influentes. Como é que você reage a grupos influentes? A terceira pressão, talvez seja a pior de todas. A pressão dos falsos profetas. Aí você vai dizer assim, e lá vem, vai começar tudo de novo. Lá vem o pastor falar dessa gente. Não acredito que ele vai falar disso na reconstrução dos muros de Jerusalém. Olha, irmãos, eu até tento parar, mas o Espírito Santo não deixa. Olha comigo a versículo 10. Tem um cara chamado Semaías. O Semaías está preso. Ele é um profeta. Ele é conhecido como profeta, ou conhecido como profeta de Deus. E diz, capítulo 6, versículo 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metebel, que estava encerrado, estava preso, disse ele, eu não preciso dizer o que o contexto já diz. Rolou aqui eis que te digo. O Senhor manda te dizer, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse, homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia, aí você entende agora o contexto, tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate fizeram o quê? Grana. Falso profeta gosta de dinheiro. O povo para gostar de dinheiro. Eles não são capitalistas nem comunistas, eles são dinheiristas. Eles gostam de dinheiro. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, no tocante a estas suas obras. E também da profetisa. Pintou uma profetisa aqui. Estava custando, né? Estava demorando. Parece os dias de hoje. E também da profecia Noádia. Sabe-se lá o que essa peste fez. E também da profetisa Noádia. E dos demais profetas que procuraram atemorizar-me. Esta é a pressão dos falsos profetas. Em primeiro lugar, tem dinheiro envolvido. Tobias pagou essa gente. Você acha que mudou alguma coisa? Não. Diz a palavra de Deus, lá, através do apóstolo Pedro, que o que move os falsos profetas são a avareza. Eles não são movidos pelo Espírito Santo. Eles são movidos pela avareza. Paulo diz que o Deus deles é o ventre. Ou seja, é o bucho. Eles só pensam neles mesmos. O Deus deles é a barriga deles. É a conta bancária deles. Esse é o Deus deles. Tem grana envolvida. Tobias botou grana no negócio. Você deve conhecer muita gente que viaja na profetese. E você pode falar assim, mas essa pessoa que eu conheço não está interessada em grana. Não precisa ser apenas a grana específica. Não precisa ser apenas o prêmio do pecúlio. Às vezes é o prêmio da honra. Imagina só, uma mulher de 60 anos, nunca foi feliz no casamento. Seus filhos nunca lhe deram a mínima. Não estudou, não teve uma carreira, não aprendeu muita coisa, mas é inteligente, é desenrolada. E agora surge uma oportunidade de afirmação na vida, que é ser reconhecida como profetisa do Senhor. É que pessoas vão do universitário ao Vila Acre atrás dessa pessoa, para que ela tenha a honra de dizer, olha, vem pessoas aqui, vem pessoas de todas as igrejas, né? Saber a voz de Deus, vem pessoas. Isso vale mais do que dinheiro para algumas pessoas.
Imagina no fim da vida, aos 70, isso vale tudo. Isso vira um hobby, isso vira uma diversão, isso vira a razão da vida. No meio para o fim, essas pessoas se perdem e começam a dizer coisas horríveis. Recentemente, uma mulher na cidade perdeu o filho e foi ouvir uma profetisa. E a profetisa disse: você sabe o que aconteceu? É que Satanás foi até o trono de Deus para pedir teu filho. E Deus concedeu. Se a mulher estava triste, estava arrasada, essa acabou de matar. Essa matou a mulher em vida, deprimiu a pessoa em vida. Porque quando a pessoa não tem o que dizer, vai ter que inventar uma coisa. Vai ter que inventar alguma coisa para que pessoas saiam dali dizendo: ela é de Deus. Ela tem respostas profundas. Satanás foi até o trono de Deus pedir a vida do teu filho. E Deus concedeu. Meus irmãos, esse fenômeno da pessoa que pega carona para se afirmar na profecia, seja pela grana, seja pela honra, seja por inveja do líder, seja o que for, esse fenômeno nunca vai parar. Inclusive, ele será muito mais forte no fim dos tempos, porque aparecerão falsos cristos e falsos profetas, fazendo sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos, e arrastarão a muitos, não é pouco, porque as pessoas gostam dessas coisas. O contexto de Neemias não é diferente, ele teve que enfrentar essa gente. Tem esse Sacanias, o nome do cara já é Secana, né? Secanias. Tem o Secanias, profeta, não, Secanias não, o Semaías, desculpa. Se você ouvir uma pessoa profetizando para você, e você não acreditar nela, você diga assim: olha rapaz, eu vejo em você a unção de Semaías. Vejo que você tem. Como ele não conhece a escritura, ele vai dizer o quê? Amém. Eu vejo em você, cara, vejo. Se for mulher, tu diz assim: eu vejo em você a unção da profecia, da profetisa Noádia. Eu vejo. E ela vai dizer: oh, eu recebo. Você chamou ela de mentirosa, mas ela não conhece a Bíblia, não interessa, né? Eu vejo em você a unção de Semaías, porque é isso. É somente isso. O alvo de Satanás é sempre um líder com medo. E os falsos profetas botam medo no líder. Veja, esse Semaías está querendo botar medinho em Neemias. Eis que te digo, vão matar você. Agora, se você entrar no templo, você vai escapar, mas vão matar você. Trazendo profecias de maldição, trazendo ameaça. Meu irmão, você cai nessa? Você tem medinho de profeta? Uma pessoa ligou para mim e disse: a apóstola fulana falou que meu marido vai morrer. Eu digo: é claro que vai, ele vive na perdição, é claro que ele vai. Você está com medo disso? Um pequeno detalhe é que o marido da apóstola morreu primeiro. O nosso cego está vivo até hoje. Eu e o pastor Ernesto estávamos no cemitério nesse dia, quando o cara se aproximou e contou de profecias que aquela pessoa que morreu tinha feito para que outros morressem. E ele morreu primeiro do que todos. E quando essa pessoa se afastou, eu disse para o pastor Ernesto: e ele nem sabe que o morto, a mulher do morto, profetizaram a morte dele. Ele nem sabe. Esta criatura veio aqui, eu nem vou contar que ele está debaixo de uma profecia de morte. Meus irmãos, você tem medinho? Já foi dormir, a profetisa falou que a mão do Senhor vai pesar sobre mim. Você acha que é assim que Jesus trabalhava? Amaldiçoando pessoas, colocando pessoas sob o medo. A pessoa com medo faz qualquer coisa. Com medo ou com uma promessa de vitória, ela faz qualquer coisa. Não tenha medinho de profeta, não seja um pai com medo, não seja um líder com medo. Agora, quero encerrar trazendo uma pergunta muito séria.
Para que existe o falso profeta? E você vai ficar sabendo hoje. Deuteronômio capítulo 13. Eles sempre existirão. Sempre existirão. Então para que ele existe? O que Deus quer? Deuteronômio capítulo 13. Diz assim. Que horas são? 10 e... Ups! Quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as suas palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber o quê? Se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. O falso profeta existe para saber se você ama a Deus mesmo. Você ama a Deus ou você só ama respostas agradáveis que um profeta vai te dar? As respostas de Deus nem sempre são agradáveis, provações não são agradáveis. Deus disse, no mundo tereis aflições. O profeta não diz isso para você. O profeta ou te põe sob medo, ou te põe sob uma palavra de vitória. O falso profeta existe para saber se amais o Senhor. E Deus diz, se ele disser, mesmo que ele acerte, mas se ele disser, vamos e sirvamos a outros deuses. Aí você fala, não, mas não tem um profeta que me faça servir a outros deuses. Meus irmãos, caminho de sal não é um outro Deus? Crer que uma vigília de 10 dias no monte vai trazer a solução para outra vida, não é o Deus monte, não é uma montolatria? Nó na camisa, fotografia ungida não é outro Deus? Crer numa toalha fedorenta não é um outro Deus? Não precisa dizer que é idolatria escrachada. Já está muito claro aqui, o profeta está levando você a adorar outros deuses. Capítulo 18. Capítulo 18, versículo 20. Porém o profeta que presumir, ou falar de alguma palavra em meu nome, que eu lhe mandar, que eu não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta seja morto. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Muito bom isso. Como é que eu vou saber que o cara é falso? Tão simples quanto a forma química tão simples quanto a fórmula química da água. Vou tomar água. Qual é a fórmula? H2O. Né? Tão simples quanto isso, porque como é que eu vou saber? Diz assim, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta, e não tenhas temor dele. Em outras palavras, ele pode acertar 200. Se ele errar uma, ele é profeta de Deus? Não. Porque o pai da mentira é quem? Satanás. Deus erra? Se errou, não é de Deus. Ele diz, eis que te digo, o teu filho vai ser curado deste câncer. O menino morre. E você ainda tem respeito por estas pessoas. Se errar uma, não é de Deus. Deus não tem acordo com mentira. Falsos profetas, meu querido, serão sempre populares. Jesus Cristo disse, ai de vós, quando todos vos louvarem, porque os vossos pais fizeram assim com os falsos profetas. Eles são louvados, eles são populares. Que atitudes um líder deve ter no meio de pressão? Seja dos inimigos, de grupos influentes, de falsos profetas, seja do que for. Primeiro, oração. Você percebeu toda vez Neemias ora? Não precisa ser essas orações de vigília. Moody dizia, eu nunca faço longas orações, mas eu nunca passo muito tempo sem fazer pequenas orações. Neemias é esse cara, vacilou ele, Deus,
é a minha causa. Um líder também precisa de respostas firmes. Não é não. Um líder também precisa de discernimento. Como é que ele reagiu para esse Semaías? Quando Semaías, Neemias, é isso que te digo. Vai te esconder no templo. Alguma coisa em Neemias faz eu ter discernimento. Esse cara não é de Deus, não. Esse cara não é de Deus. A maioria das pessoas diz, eu recebo. O que mais, Semaías? Discernimento. Filipenses 1, Paulo disse, e eu faço essa oração para que o vosso amor aumente mais e mais, com toda a percepção e discernimento. Discernimento de crente é assim, ó. Discernimento de pateta é assim. Para tudo que falam. Discernimento de Gideão. Gideão olha para o anjo. Como é que eu vou saber que isso é de Deus? Isso é da Igreja Batista de Gideão. Não é? Vou saber que isso é de Deus, rapaz? Faça esse sinal aqui. O anjo fez e falou, ainda não estou convencido. Faça o contrário. E ainda e era o anjo. Imagina o Semaías. Ele ia matar o Semaías. Ele ia dizer, Semaías, seu maldito, saia da minha presença. Discernimento. E um líder precisa, sob pressão, manter o foco. Houve várias tentações de Neemias se desviar do foco. Mas o muro foi construído em quantos dias? 52 dias. Às vezes, tua missão de vida precisa ser definida pela frase daquele filósofo que eu mencionei. O que é que precisa ser feito e que só você pode fazer? Esse é o coração de Neemias. Que Deus nos ajude a aprender a liderar sob pressão. Amém? Deus abençoe. Hoje à noite, 7 horas, convide pessoas.